E a CPI da Covid abriu uma nova crise entre poderes e o limite de atuação do judiciário é questionado. Sobre isso, nós vamos conversar agora ao vivo com o senador Luiz Carlos Reins, do Progressistas do Rio Grande do Sul, e um dos críticos da proposta. Ele está conosco aqui. Tudo bem, senador? Bom dia, obrigado pela presença aqui nessa manhã de sábado. Bom dia, Vitor. Bom dia, Kalina. Um prazer estar falando com vocês, com seus telespectadores e ouvintes. Senador, o governo agora, diante da proximidade da instalação dessa CPI, começa a discutir a possibilidade de retirada de assinaturas, porque para que fosse aberta essa CPI eram necessárias 27 assinaturas, chegou-se ao número de 32 assinaturas, mas agora o governo deve tentar um esforço para convencer senadores a retirarem assinaturas e, com isso, evitar que seja de fato instalada essa CPI. O senhor acredita nessa possibilidade? Pode dar certo ou não? É muito difícil conseguir essa retirada de assinaturas. O que eu vejo, Vitor, nesse sentido, eu não sei, porque esse grupo de senadores que assinaram é um grupo que tem resistentemente se manifestado contra o governo, né? Então, nós temos aí um grupo grande de parlamentares que estão nessa linha e foram os que assinaram essa CPI. Alguns talvez retirem, mas eu não acredito muito nessa possibilidade. Eu vou mais na linha do fato determinado, né? Quando eu via o meu colega, senador Randolph, porque falta... Qual é o fato determinado? Faltou oxigênio em Manaus. Vamos para esses fatos, entendeu? Falta de oxigênio. Só para vocês entenderem, você e a Kaline e todos que estão nos acompanhando, Manaus, né, o estado de Manaus recebeu do governo Bolsonaro, o ano passado, 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. No final do ano de 2020, né? Quando faltava oxigênio em Manaus, sabe quanto tinha no saldo das contas do Fundo Estadual e dos Fundos Municipais de Saúde? 683 milhões de reais. A culpa é de quem? É do presidente Bolsonaro? Vi agora ministro do Supremo criticando a gestão do processo. Foi eles, ministros do Supremo, que retiraram o poder do governo federal e passaram o poder para os estados e municípios. Então, deve-se a quem a falta de oxigênio em Manaus, especificamente, quando eu digo o valor que foi liberado para o estado de Manaus e para a prefeitura de Manaus, né? 12 bilhões de reais e tinha um saldo de quase 700 milhões quando faltava oxigênio. Como é que o presidente Bolsonaro, como é que o ministro da Saúde vai ele interferir num município de Manaus ou em qualquer município do estado, ou no próprio Secretaria de Saúde do estado de Manaus? Esse é um exemplo clássico e claro, né, de como as coisas estão acontecendo. Senador, o presidente chegou a dizer que Barroso se omite em não abrir processos de impeachment contra os próprios ministros do Supremo. O senhor concorda? O que houve ali, Kalina, é o seguinte: nós tínhamos, eu mesmo assinei pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, pedido de impeachment do Gilmar Mendes, né? CPI da Lava Toga. A omissão que ele fala é nisso aqui, quer dizer, ninguém toca nesse assunto, e esse assunto foi sepultado, né, pelo então presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, no final do ano passado. Sepultaram a CPI e também os pedidos de impeachment. Então, essa é uma questão, e esse assunto nunca ninguém tocou, lógico que nunca tocou no Supremo, porque aí é uma questão interna corporis contra eles especificamente. Agora, senador, o senhor acha que pode haver consequências mais graves para o governo a partir dessa CPI ou não? Seria só uma manifestação política, uma tentativa da oposição de desgastar publicamente o governo do presidente Jair Bolsonaro, levando ministros, provocando ali um certo desgaste, uma aparição pública ali, colocando o governo como o principal responsável pela crise da pandemia? Ou realmente pode haver, até juridicamente, alguma complicação mais grave para o governo? A CPI sabe como começa e não se sabe como termina. Agora, o grande problema é o seguinte: vocês são jornalistas experientes, vocês acompanham o Brasil há quantos anos, né? Qual é o fato de corrupção? O que nós estamos vendo nos 27 meses de governo Bolsonaro? Você não está vendo falar nos bancos do Brasil, na Caixa Federal, no BNDES, na Petrobras, nos fundos de pensão, nas empreiteiras? Isso não está vendo. Veja os leilões que ocorreram essa semana. Fatos positivos, né? Esse é o governo Bolsonaro. Agora, o que eles querem achar? Achar uma maneira de incriminar o presidente e o governo.
presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, foi muito sensato ao falar a sua posição, porque nós entendemos que pode prejudicar o Brasil nesse processo, nesse momento, entendeu? Não apenas no combate à pandemia, mas no geral, a economia. O Senado para. Nós não vamos votar a reforma tributária que está parada lá dentro, que poderia ser trabalhado. A própria reforma administrativa, são processos que estão desde o ano passado parados. Isso é fundamental para o desenvolvimento do país, inclusive para recuperar a economia brasileira. Então, esse é um problema que, de uma certa forma, isso prejudica nesse sentido que eu quero dizer. E os próprios números que eles alegam, o número de mortes no Brasil. Esse número de mortes no Brasil é estranho, essa posição, quando eles falam que o Brasil é o que mais morre. Os Estados Unidos estão morrendo mortes por milhão mais que no Brasil. Se eu pegar a Itália, a Inglaterra, a Espanha está morrendo mais que o Brasil. Nesse número de mortes, em números absolutos, nós somos o quê? É o 14º país no mundo, 14º, e falei Estados Unidos, eu falei Itália, eu falei Espanha, países que morrem mais do que o Brasil. Então, os números que eles apresentam, claro, 300 mil mortes. Claro que isso é preocupante. Eu me preocupo e eu trabalho diretamente essa questão hoje com os hospitais filantrópicos do meu estado. Eu tenho 238 hospitais. Estamos diretamente trabalhando para atender a população do meu estado. Os números são positivos quando a gente vê o que foi liberado pelo governo federal do ano passado para cá. Veja, foi mais de 800 bilhões de reais, né? E recursos para a saúde, diretamente aos hospitais, recursos para as prefeituras e recursos para o Estado, para os estados brasileiros. Recursos que saíram. Agora, quem é que geriu bem ou mal? Foram os estados. Houveram cassações de ministro do Supremo, de governador, por exemplo, no caso do Witzel, secretário de Estado, de municípios, prefeitos. Tudo isso aconteceu porque a gestão era deles. Como é que o governo federal vai interferir nesse processo dentro de uma prefeitura ou dentro de um governo estadual? Outros senadores, assim como o senhor, consideraram essa ação do STF uma afronta à Casa, ao Senado. Existe ainda a possibilidade de retomar, porque o senhor acabou de mencionar também, a CPI da Lava Toga, senador? Olha, esse assunto está em discussão, porque agora esse assunto vem. Ele foi parado o ano passado. E agora, com essas situações todas, ele retoma. A sociedade brasileira nos cobra. Eu, no meu estado, eu sou cobrado. A população me cobra. As redes de WhatsApp que eu recebo, diretamente essa posição que eu sou cobrado. Assim como eu, certamente, outros senadores também são cobrados em todo o país. Então, esse assunto deverá ser, vamos dizer assim, pode vir à tona nesse sentido. Muito bem, aí o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, esteve com a gente aqui na edição deste sábado do Jornal da Manhã. Vitor, oi, senador, por favor. Fazer um comentáriozinho. Claro. Quando fala na má gestão do Brasil, a Organização Mundial da Saúde, reportagem agora do dia 1º de abril, a União Europeia encerrou o primeiro trimestre com campanha de vacinação sem cumprir um único objetivo, a União Europeia. E no Brasil, veja os números que nós já temos, com todas as dificuldades, 26 milhões de pessoas vacinadas, com todas as dificuldades, né? Então, são números expressivos que nós temos, positivos. Agora, infelizmente, vocês acompanham a grande mídia brasileira. Não é o caso de vocês, da Jovem Pan, mas você sabe que a campanha eleitoral já começou o ano passado, quando Dória se lançou candidato. Agora, mais recentemente, o governador do meu estado se lança candidato. Então, veja, 16, 17 governadores já estão em campanha para presidente contra o presidente Bolsonaro. A preocupação não é essa e não era a preocupação do presidente no início da pandemia. O que é? Vamos combater a doença, o vírus, e também vamos gerir os empregos do nosso país. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E vocês estão acompanhando. É uma questão política dos meus colegas senadores alinhados com esses governadores que estão pensando nas eleições de 2022, quando nós temos que pensar no nosso país nesse instante. Perfeito. Agora sim, senador Luiz Carlos Reins. Obrigado pela presença, senador.